Você é mãe de primeira viagem, mamãe solo, uma mamãe que tem muitas dúvidas? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar algumas dicas para mamães de primeira viagem. Oi, meus foguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim trazer algumas diquinhas para vocês, algumas dicas para mamães de primeira viagem. Então, eu quero dizer para vocês que eu gosto muito de gravar vídeos assim e eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários para mim ideias de outros vídeos que vocês querem sobre esse assunto ou também sobre outros assuntos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Para as mamães solo, para as mamães de primeira viagem, para as mamães que têm muitas dúvidas, que querem algumas diquinhas, tá? Ou até mesmo, se vocês quiserem que eu grave aqueles videozinhos testando truques antigos, coloque aqui nos comentários pra mim. Ah, já vai se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vai estar cheio de novidade por aqui. Deixa aquele like marotinho aqui pra mim, tá bom? Pra eu entender que você gosta desse conteúdo e também pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, que você gosta do meu trabalho e te recomendar ele mais vezes. Então, bora para o vídeo. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, que eu aprendi com o tempo, durante, assim, da metade da minha gravidez, da minha gestação, desde a minha gestação pro final e até os dias de hoje. Saiba diferenciar um conselho de um comentário maldoso. Sabe aqueles comentários disfarçados de conselho que as pessoas acham que... Eu acho que elas pensam que uma mãe de primeira viagem, ela não vai conseguir ter noção de nada do que ela tá fazendo. Claro, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas perguntas a se fazer, só que isso não significa e não dá o direito das pessoas quererem, digamos assim, comandar, ter o controle da situação. Às vezes a gente precisa ter esse nosso próprio controle do que está acontecendo para a gente conseguir entender aonde a gente tem que melhorar, onde a gente pode mudar e aonde realmente aquele conselho da pessoa pode nos ajudar. Número 2, não se desespere e não ache que a sua vida vai parar por conta que você virou mãe. Você não tem que parar a sua vida. Sabe aquelas pessoas que veem e ficam dizendo aquelas frases assustadoras? Nossa, mas você engravidou tão nova. Não vai mais poder estudar, não vai mais poder sair. E agora? Nada de namorados. Não, você não vai parar a sua vida pelo resto da sua existência. Isso não existe, gente. Não é um filho que vai parar a sua vida. Não é um filho que vai estagnar a sua vida naquele momento ali. O seu filho, ele vai crescer, ele vai começar a identificar as situações, ele vai começar a entender que para o desenvolvimento dele andar para frente, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa seguir com a sua vida. E o seu filho vai ser a sua motivação de crescimento, de desenvolvimento, de evolução como ser humano, não só como mãe. Você também é mulher, você também é uma pessoa, você tem sentimentos e você precisa viver. Claro, no início tudo é difícil, no início você tem que se dedicar 100% ao seu filho, você tem que pensar que naquele momento ele é totalmente independente de você. Mas isso não significa que você tem que parar toda a sua vida por conta do seu filho. Não se desespere, garota. Número 3. Entenda que tudo na vida é um processo. Assim como eu falei na dica número 2, na número 3, gente, tudo na vida é um processo. Inclusive a sua gestação, a sua maternidade, o início do desenvolvimento da vida do seu filho ou da sua filha. Independente de conselhos, independente de você se desesperar ou não, de você parar a sua vida ou não, de você ter que
trancar uma parte da sua vida até você conseguir dar continuidade aos processos da sua vida que você estava dando andamento antes mesmo de você engravidar, entenda que tudo que você faz na sua vida tem um porquê, tem um porém. Saiba que mesmo com a gestação, todas as fases da sua gestação vão ser um processo diferente. O início vai ser diferente, o meio vai ser diferente e o final vai ser diferente. Às vezes a gente imagina toda uma gestação perfeita, ou a gente imagina milhares de coisas ruins que podem acontecer na nossa gestação e às vezes acontece de uma forma totalmente diferente. Então, o processo em si, tanto na nossa gestação quanto na criação do nosso filho, no desenvolvimento dele como pessoa, como ser humano, como ele se colocando numa sociedade, dentro de uma sociedade, tudo isso é um processo, é um grande processo. E para ele está sendo uma grande descoberta, tanto dentro da sua barriga quanto fora. Entenda que cada coisinha que a gente passa, tanto dentro da nossa gestação, da nossa gravidez, quanto na criação do nosso filho, tudo será um processo. Número 4. Essa diquinha é para as mamães solo, tá bom? Que criam os seus filhinhos ou filhinhas sozinhas, ok? Mamães, entendam que as atitudes alheias não são responsabilidade sua. Ou seja, se o pai resolveu não registrar, se o pai resolveu não participar da vida do seu filho ou da sua filha, não é responsabilidade sua entender o porquê. Simplesmente as pessoas têm escolhas, as pessoas têm opções e elas que fazem as suas escolhas, digamos assim. E se ele escolheu não participar, não fazer parte dessa grande dádiva que Deus te deu, é uma responsabilidade dele, não sua. Dica número 5. Falando sobre conselhos, sobre comentários, sobre essas coisas que a gente recebe das outras pessoas em relação à nossa gestação ou à nossa maternidade, eu aconselho vocês, é também um conselho que eu tô dando pra vocês. Eu sei que muitas vezes a gente recebe conselhos amorosos, tá? Que as pessoas realmente querem o bem da gente e do nosso baby, do nosso filhinho, da nossa filhinha. Porém, entenda que não há ninguém no mundo melhor do que você para saber o que é bom para o seu filho. Claro que tem muitas vezes que esses conselhos nos ajudam, nos auxiliam no nosso desenvolvimento como mãe, na nossa transformação para ser uma boa mãe. Mas esse negócio de boa mãe nunca vai existir. Ou seja, a gente consegue fazer, a gente consegue dar uma boa criação para o nosso filho. Só que tem muitas pessoas que usam desses conselhos para mascarar alguns comentários que são um pouco chatos de vez em quando. E às vezes você já criou uma certa rotina com o seu filho e você sabe o que ele não gosta, o que ele gosta, o que você sabe fazer direito, o que você não sabe. Então você tem mais ou menos praticamente uma noção do que você consegue fazer e do que você não consegue fazer. E tem pessoas que não têm essa noção, que às vezes um comentário ou o conselho, o famoso conselho, às vezes pode atrapalhar um pouco, porque tendo essa noção, a gente tem um pouco até do nosso psicológico um pouco abalado, por conta que a gente está descobrindo essa nossa nova vida, esses nossos novos processos. A gente não sabe identificar muito bem ainda o que é um comentário maldoso e o que é um conselho amoroso. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes as pessoas não têm muito essa noção de que a gente ainda está descobrindo, mas que tem certas coisas que, como, por exemplo, o meu filho, Teodoro, ele já tem 6 meses. Então, são 6 meses já de desenvolvimento que eu tô me descobrindo como mãe e ele tá se descobrindo como um indivíduo, entendeu? Como um ser vivo. Então, tudo pra ele é uma descoberta. Pegar alguma coisa, apertar o rosto das pessoas,
pegar na própria roupa, pegar nos pezinhos, tudo isso ele tá descobrindo. Então, eu já criei uma certa rotina com ele. Então, desde dar um remédio, desde trocar a fralda, desde o tipo de fralda que ele usa e que eu sei que não dá alergia, que não coça, que não aperta. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, mas a gente tem que tentar explicar de uma forma pacientemente para as pessoas que tem certas coisas que a gente já sabe o que é bom e o que não é. Número 6. Essa eu vou dizer para vocês que é uma dica muito importante. Não que as outras sejam menos importantes, mas essa é bem importante. Principalmente para mamães que são solo, que são solteiras, que criam os seus filhos sozinhas, é muito importante você ter uma rede de apoio. Ou seja, você tem as suas vontades, você vai precisar de às vezes, você ter um momento seu, seja no banho, seja um momento para você descansar, seja um momento para você parar e refletir em tudo que está acontecendo na sua vida, porque realmente a maternidade, ela é muito impactante, ela muda muito a nossa rotina, o nosso corpo, as nossas inseguranças, os nossos medos. Então, a gente fica com a cabeça cheia de pensamentos e a gente, às vezes, não consegue administrar todos de uma vez só. Então, às vezes, a gente precisa de um momento que seja só nosso, para que a gente consiga administrar isso, respirar fundo e dizer pra gente mesmo que a gente consegue, porque a gente consegue. Então, isso que eu quero dizer pra vocês. Não deixem de lado os seus momentos, não deixem de lado os seus sonhos, os seus objetivos, porque como eu já falei aqui nesse vídeo, a gente continua sendo um indivíduo, a gente continua sendo uma pessoa, a gente tem as nossas vontades e a gente não tem que ser julgada por querer, por sentir vontade e muito menos por fazer as coisas por nós, porque não é porque a gente virou mãe que a gente deixou de ser mulher, que a gente deixou de ser uma pessoa, que a gente deixou de sentir, de querer, de viver, ok? Número 7 e última dica. Fortaleça a sua mente, o seu coração e o seu corpo. Porque como eu disse na dica número 6, você e o seu filho estão conectados para todo sempre. E é como diz aquela velha frase que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós, tios e tias. A gente cria os filhos para o mundo e isso sempre será verdade. E a gente só passa a concordar com isso quando a gente se torna mãe, pai. Então, é isso que eu digo pra vocês. Vai ter muitas vezes que a gente vai sentir vontade de desistir e isso não significa que a gente queira desistir de ser mãe. Não é porque a gente está cansada que a gente está cansada de ser mãe. Não é que a gente está triste porque a gente virou mãe. A gente está triste porque a gente acha que a gente não consegue. A gente está cansada porque é trocar fralda, dar banho, é vestir, é arrumar a casa, é cozinhar, é querer trabalhar, é querer estudar. É uma sobrecarga muito grande e fora a parte psicológica, que é uma coisa que eu quero tratar num próximo vídeo. Então, é isso, meus amores, meus foguinhos lindos e maravilhosos. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra me dizer, pra me deixar bem claro isso, eu quero que vocês deixem um like aqui embaixo pra eu entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que eu vou trazer mais sobre isso aqui pro canal e também pro YouTube entender e recomendar mais os meus vídeos pra você. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também me segue lá nas redes vizinhas que eu vou deixar aqui do ladinho pra gente bater um papo mais de pertinho e virar amigos, ok? Um beijo, um até logo e fui!